Para nós é um absurdo que a Câmara tem uma bancada de deputados foragidos. 3 deputados. Foi um absurdo a absolvição do Eduardo Bolsonaro pelo Conselho de Ética. Foi um absurdo o que aconteceu ontem, mas o erro foi do presidente da Casa, Hugo Mota. E a gente está querendo, com esse mandato de segurança, que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Casa cumpra uma decisão judicial. A decisão judicial que eu falo é sobre a condenação da Carla Zambelli e a condenação do deputado Ramagem. Na condenação da Carla Zambelli, tem uma decisão expressa, ela tem 2 condenações transitadas em julgado. Tem uma decisão expressa do ministro Alexandre de Moraes, determinando que a mesa da Câmara afaste a deputada Carla Zambelli. A mesma coisa acontece no caso do deputado Ramagem. Por qual motivo? Você tem o artigo 55 da Constituição, e nesse artigo 55 tem um parágrafo 3º, que é aquele que não tem que ser votado em plenário o afastamento do deputado. Porque a deputada Carla Zambelli tinha que ter sido afastada pela mesa diretora? Por 2 motivos. O inciso 3 e o inciso 4 do artigo 55. O inciso 3 que fala das faltas. E o ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ele deixa muito claro. É uma coisa transparente, está lá escrito, que no caso, por ela não ter como exercer o mandato, porque a condenação é superior a 4 anos, ela tem que ser afastada. E também pela perda de direitos políticos. Eu falo isso para dizer que aquela cena lamentável que a gente teve aqui ontem, que a Carla Zambelli não foi cassada, poderia ter sido evitada. Era papel da mesa da Câmara e do presidente da Câmara, Hugo Mota, ter declarado imediatamente o afastamento. Então, nós estamos entrando com esse mandato de segurança, porque para nós é inadmissível que essa bancada de foragidos continue aqui, nós passemos esse ano sem que eles percam o mandato. Então, o que a gente quer é que a mesa da Câmara dos Deputados faça uma decisão administrativa de afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. O caso do Eduardo Bolsonaro é diferente. Nós temos que enfrentar no plenário. Mas esses 2 casos, eu acho sinceramente que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele acabou criando um problema para ele. Porque a decisão judicial, ao dizer que ele tinha que afastar e a mesa tinha que afastar, ao ele colocar no plenário e não haver o afastamento, a pergunta é, e agora? Não é esperar as faltas até fevereiro. O que nós queremos é uma decisão imediata da Câmara. Que a mesa da Câmara e o presidente Hugo Mota cumpra uma decisão judicial. Se ele não cumprir essa decisão judicial, na verdade, ele está prevaricando e ele está cometendo um crime de responsabilidade. Porque eu sei que alguns aqui questionam muito o Supremo, mas o controle de constitucionalidade é uma atribuição do Supremo. Não cabe à CCJ ou à Câmara dos Deputados revisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então é para isso que a gente está chamando essa coletiva aqui, tá? Não sei se vocês têm... Pode falar. Não é nem anulação. A sessão de ontem não deveria ter acontecido. Tudo que houve foi por um problema, um erro do presidente da Câmara, eu não sei o motivo desse erro, que não cumpriu a decisão judicial. Tinha uma decisão judicial dizendo o seguinte: a mesa tem que afastar a deputada Carla Zambelli. O que houve foi um descumprimento da decisão judicial. Houve um atraso em 6 meses, mandaram para a CCJ, num processo, gente, inacreditável. Escutaram na CCJ testemunhas, a Carla Zambelli, aquele hacker, o Delgatti, como se a CCJ fosse uma casa revisora do Supremo. É algo
Inacreditável o que aconteceu aqui. Então, veja, o que a gente está pedindo não é anulação de ontem, não. O que a gente está querendo pedir é que a mesa da Câmara cumpra a decisão judicial dela se reunir e deliberar administrativamente pelo afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. E nós entramos com esse mandado de segurança porque a decisão judicial já houve. O que a gente quer é que o Supremo tome uma decisão mais dura, mandando o presidente da Câmara, como qualquer brasileiro, como qualquer cidadão, cumprir uma decisão judicial. Ô líder, mas o que o judiciário pode fazer se o legislativo diz que não vai cumprir de forma explícita e escancarada? Olha, a decisão judicial já houve. Se tiver alguma resposta desse mandado de segurança que a gente quer apressar, fica claro que o presidente da Câmara está cometendo um crime de responsabilidade. Então, eu acho que se tiver uma nova decisão do Supremo, ele vai ter que cumprir. Ele teria que cumprir de qualquer forma. Mas esse aqui é o primeiro passo, tá? Porque se ele não tomar decisão em relação a Carla Zambelli e o Ramagem, o caso do Eduardo Bolsonaro tem que ir para o plenário. Foi uma vergonha do que aconteceu na Comissão de Ética. Não resta um outro caminho, senão o presidente da Câmara responder a crime de responsabilidade. Olha, eu só quero que se cumpra a lei, a decisão judicial. É isso que o presidente da Câmara tem que fazer. Não existe em relação à decisão judicial como querer fazer política, como querer agradar um lado ou querer agradar o outro lado. Em relação à política, eu acho que o presidente da Câmara tem errado muito. Está numa situação limite. Está perdendo as condições de ser presidente da Câmara. Eu não consigo entender de que lado quem ganhou. Eu estou vendo que o PL não está satisfeito, nós nos sentimos aviltados com aquela votação da redução de pena para quem tramou o golpe, nos sentimos também ofendidos em colocar o deputado Glauber numa situação como aquela. Ontem houve uma derrota muito grande de quem acha que manda tudo aqui, não é só o presidente da Câmara, alguns, que queriam de forma completamente desproporcional caçar o mandato do deputado Glauber. De certa forma, a gente se sente hoje triste pelo que aconteceu com a Carla Zambelli, mas já era previsível o presidente colocar de madrugada uma votação daquela, quando não cumpriu o seu papel, que era de afastar pela mesa, mas a gente sente também uma satisfação grande, porque essa vitória que nós tivemos ontem não foi só uma vitória do Glauber, acabou virando uma vitória muito maior de quem defende a democracia, acabou virando uma vitória do governo do presidente Lula, sobre quem acha que pode aqui, a partir do parlamento, cercar o governo. Então, eu considero, eu acho que pouca gente está analisando isso, a vitória de ontem foi uma vitória política muito importante. Eu diria quase do tamanho da nossa vitória no caso da PEC da blindagem. Né? E eu já está virando uma marca. Quando tem uma aliança de uma parte do centrão com o bolsonarismo aqui, eles podem ganhar no plenário, mas eles perdem na sociedade. Né? Está ficando muito claro que tem uma turma aqui que age para atrapalhar o governo, que age para blindar parlamentares, para anistiar quem foi condenado por golpes. Então eu considero, de certa forma, que houve uma vitória política importante nossa naquela votação. Uma vitória até certo ponto inacreditável, porque nós estávamos disputando contra muita gente que tem influência aqui na Câmara e o bom senso prevaleceu. Fala, Evandro.
No caso da Carla Zambelli, não, veja, o presidente da Câmara é o presidente Hugo Mota, mas estava muito claro para a gente que ali era uma situação difícil. É claro que poderia ter um sentimento por parte de alguns deputados, depois do Glauber não ter sido cassado, de uma certa compensação. Então, se eu estivesse no lugar dele, primeiro eu não teria nem colocado para o plenário. Eu tinha respeitado a decisão judicial, assumido para mim e ter tomado a decisão, porque ele controla a mesa da Câmara. Mas naquele momento, se ele queria evitar o que aconteceu da Carla Zambelli não ser cassada, era não ter pautado, ter jogado para hoje, ter jogado para a próxima semana. Não era preciso ser um grande cientista político para entender que era difícil naquelas circunstâncias evitar que a Carla Zambelli não fosse cassada. Então, estava tudo muito previsível. Mas como aqui, eu não sei, eu tenho achado esse último período aqui, há tantas decisões primárias sendo conduzidas pela mesa, as surpresas nas votações, que eu sinceramente, eu esperava. Teve gente dizendo que nós íamos ter 15 dias de tranquilidade. E, de fato, no dia anterior à definição dessa pauta, na segunda-feira, a ministra Gleisi e o ministro Haddad tiveram uma reunião com o presidente Hugo Mota, que discutiram vários temas, benefícios tributários, vários projetos, devedor quanto mais. Em nenhum momento foi falado dessa pauta-bomba, da redução de penas para Bolsonaro e tal, e nem da cassação do Glauber, em nenhum momento. Aconteceu da mesma forma no caso do IOF. No IOF, lá atrás, a gente soube às 11 horas da noite por um Twitter que ia ser pautado. A mesma coisa na PEC da blindagem. Então, que nós estamos tendo um problema de governabilidade aqui na Câmara, isso é evidente para todos. Isso está muito claro. O que a gente não quer é que isso prejudique o povo brasileiro e as pautas importantes. A gente espera até o final, até a próxima semana, que alguns temas sejam enfrentados, como o tema da votação dos benefícios tributários. Tá? Não é crise de governabilidade, eu acho que tem um problema. De governabilidade aqui na Câmara. Tem uma governabilidade aqui na Câmara. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente da Câmara, é que pensasse bem. As decisões são muito erráticas. De uma hora para outra muda tudo, todo mundo é surpreendido com as coisas, que conversasse mais, que ponderasse mais. Né? Na verdade, tivemos uma série de episódios. IOF foi o primeiro, depois teve votação da urgência da anistia, depois teve aquela PEC da blindagem, depois teve MP 1303, que era a taxação de bancos, bets, fintechs, que derrotaram. Depois teve a escolha do DERIT num projeto do próprio governo, e que tentou tirar a Polícia Federal de operações interestaduais. Agora é isso. Então, Luiz, eu espero que o presidente da Câmara reflita bem. O que a gente quer agora é salvar um pouco esse final do ano, com a votação, principalmente, dos benefícios tributários. A Câmara tem que entender que esse projeto é importante para fechar o orçamento do próximo ano. Tem que entender, inclusive, que se esse projeto não for votado, as consequências vão ser muito claras, não é retaliação do governo, mas vai ser contingenciamento de verbas de programas sociais e contingenciamento das emendas parlamentares. Se não tiver esse entendimento, as coisas vão se agravar, porque vai faltar, de fato, 20 bilhões para fechar a peça orçamentária. Na semana que vem, líder, um dos desafios é justamente a questão do PL de facção que volta com a CONTEMIT. O Ministério da Justiça ficou mais satisfeito com o que saiu lá do Senado. Como é que vocês vão fazer para tentar manter o que veio de lá com o CONTEMIT de novo relatando? Olha, a prioridade nossa é fechar o orçamento, é a votação dos benefícios tributários. Quanto ao PL antifacção,
o trabalho do relator, do senador Alessandro, foi impecável. Ele corrigiu todas as distorções. Ele voltou ao tipo penal que o governo tinha enviado. Fala de facção criminosa. Ele resolveu várias inconsistências jurídicas ali. O relatório Derrite tinha muitas falhas. Ele colocou um tema que eu sei que vai ter resistência na Câmara, mas que nós queremos enfrentar, que é uma nova tributação de bets em relação à CID, para financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então a gente vai defender com muita força. Eu espero que o deputado Derrite não desvirtue o que foi construído pelo senador Alessandro Vieira, que fez isso com amplo apoio da sociedade, um projeto, um relatório que foi construído e foi aplaudido por setores da segurança pública, que foi votado por unanimidade no Senado. Eu acho que ele tem que votar aqui, e a gente vai defender isso, sem alterar nada do relatório do senador Alessandro Vieira, incluindo aqui, mantendo a taxação de bets. Senão vai ficar muito feio para a Câmara dos Deputados. Vai reforçar uma ideia que já é a percepção de todos, de que existe um lobby aqui muito grande para defender as bets. Tá? Não, que está mais enfraquecido eu não preciso dizer, isso é um fato. E que as coisas que estão saindo um pouco do controle estão saindo. Por essa imprevisibilidade, por se colocar pautas como essa assim, sem conversar com ninguém, gerando... Ele poderia facilmente ter construído uma agenda positiva nesses 15 dias. Ele arrumou uma agenda que eu volto a dizer, eu não sei a quem ele agradou. Pelo que eu estou entendendo, nem ao PL foi. Não agradou a ninguém aqui dentro, nem na sociedade. Tanto é que estão convocando manifestações no país inteiro no próximo domingo. E não adianta depois reclamarem que falam de Congresso inimigo do povo, porque a surpresa não para. Então é natural que uma parte da sociedade ache que o Congresso está agindo para blindagem de parlamentares, está agindo contra os interesses do povo, porque as pautas prioritárias aqui tinham que ser outras. Infelizmente foi o caminho adotado pelo presidente Hugo Mota. Eu espero que ele pense direito, reflita para essa última semana e para o próximo período. Ele tem mais um ano à frente da presidência da Câmara. Só para a gente encerrar. Eu acho... Porque, na verdade, é o seguinte, o que vale mais do que qualquer coisa é a disputa na sociedade. É o voto na sociedade. Então, por vários momentos, nos derrotaram aqui e achavam que estavam nos derrotando. Nós estamos aprendendo isso. E o presidente Lula também. E a gente acabou tendo vitórias políticas. Disseram que o governo estava fraco na PEC da blindagem. Quem ganhou ao final de tudo? Eu não tenho dúvida de dizer que foi o nosso lado. Porque nós ganhamos o debate na sociedade. Então, aqui, eu tenho uma constatação. Essa aliança de uma parte do Centrão com o bolsonarismo, toda vez que existe essa aliança, a nossa postura e a postura do governo tem que ser uma postura firme. Porque a gente tem ganho esses embates na sociedade. A gente pode perder votação aqui, mas na sociedade a gente tem ganho. Agora, o que aconteceu no dia de ontem foi algo meio inacreditável, pessoal. Quem acreditava que o Glauber não seria cassado? A proeza nossa no dia de ontem foi uma proeza grande, não foi pequena. A articulação nossa foi uma articulação grande. A gente teve estratégia. Não sei se vocês perceberam que eu pouco falei. Eu sou um cara que estou muito no enfrentamento com o lado de lá. A gente queria ganhar votos do lado de lá. A votação mais importante e decisiva, nós conseguimos e agradecemos muito que quem defendesse fosse o deputado Pedro Paulo, do PSD,
Isso fez toda a diferença. Uma coisa teria sido eu ir defender aquela proposta de colocar a suspensão e não a cassação. Porque, de fato, tem um clima de divisão. Então, nós fizemos um jogo ontem muito bem articulado. E reclamaram do governo. O governo, qualquer coisa de emendas é falso. Mas o governo, os seus ministros, podem sim ligar para deputados, porque o estranho seria o contrário. É se uma cassação contra um dos nossos, uma cassação completamente injusta, o governo ficasse de braços cruzados. Isso faz parte da luta política. Então, eu quero dizer uma coisa a vocês. O dia de ontem foi um dia histórico nesse sentido. Confesso a vocês que eu entrei ali certo de que a injustiça já estava feita. Mas a gente apostou numa estratégia correta de dialogar com o sentimento da casa e essa estratégia foi vitoriosa. Vamos fazer a última. Olha, o presidente Lula tem ojeriza a essa coisa das bets. Dinheiro que está sendo desviado das mãos de famílias brasileiras, dinheiro que está saindo da circulação da economia brasileira. É claro que a gente entende que tem algumas áreas, patrocínio para o futebol, para os meios de comunicação, mas isso que existe aqui no Brasil está completamente desproporcional. Então eu acho que é um bom momento da gente testar a veracidade do discurso das pessoas. As pessoas que defendem segurança pública agora vão ter uma questão que vai estar colocada. Vamos votar o relatório do senador Alessandro Vieira, que tributa bets para financiar a segurança pública, federal, estadual, municipal. E a gente vai ver aqui, nesse parlamento, quem tem mais força. Se o interesse público ou se o lobby de alguns que querem defender as bets. Eu não tenho dúvida de dizer uma coisa a vocês. Colocado em plenário, as bets vão ser derrotadas nesse sentido. A grande questão é se não quiserem colocar para votar em plenário. Então a gente vai estar vigilante em cima do deputado Derrite para que ele não retire. Se ele retirar, nós vamos estar dizendo claramente que ele está atuando como lobista em defesa das bets. Esse é um ponto que é central aqui, porque a gente sabe que aqui tem gente que defende bets. Mas eles não querem que a maioria dos deputados votem. Porque quando chega na maioria dos deputados, inclusive da direita, deputados evangélicos, existe uma maioria para taxar mais as bets. Então eu acho que o que o senador Alessandro Vieira acabou fazendo foi uma belíssima construção, né, que nos favorece muito a enfrentar esse lobby poderoso que existe aqui na casa. Tá bom, pessoal, mas a notícia aqui central é esse mandado de segurança, tá? Que a gente quer e a gente vai... Hein? Já foi protocolado, a gente pode até distribuir aqui para vocês, mas nós vamos pressionar o presidente da casa, Hugo Mota, a declarar o afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. Ele podia ter evitado aquela crise de ontem, né? Porque ao colocar para votar, e aí? Não cassou. E a decisão judicial? Você entende que ele arrumou um problema que ele não precisava ter arrumado? Tá bom? Agradeço vocês. Valeu. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera.
cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!